A maioria das florestas do mundo não é explorada e, portanto, contém muitos mistérios, desde criaturas inexplicáveis até construções assustadoras e aviões perdidos. Aqui estão as coisas mais assustadoras já encontradas na floresta. Primeiro, vamos olhar para esses humanoides. Um dia, um homem chamado Erwin Saunders foi fazer uma caminhada na floresta, tentando encontrar alguns pequenos animais que ele tinha visto alguns dias antes. Surpreendentemente, ele capturou esses estranhos animais pequenos em vídeo. Erwin registrou imagens em alta definição dessas criaturas humanoides. Seja lá o que for, parecia absolutamente pequeno e meio fofo. Parecia ser bastante tímido e pode ter ficado assustado com a presença dele, já que a maioria das pessoas não costuma se aventurar tão longe na floresta. Alguns acreditam que sejam pequenos macacos, mas outros especialistas revisaram o vídeo e disseram que não são. Talvez seja uma espécie não identificada de macaco ou talvez um animal completamente diferente. Surpreendentemente, ainda não sabemos quantas espécies de animais existem na Terra, e cerca de 450 novas espécies são descobertas a cada ano. Então, talvez Erwin tenha descoberto um novo animal. Espectadores e especialistas estão perplexos com os vídeos. Mas, e você? O que acha que são? Falando em animais misteriosos, vamos dar uma olhada neste crânio de um suposto pé grande encontrado na floresta. Pé grande é uma lenda urbana sobre uma criatura semelhante a um macaco que dizem viver nos Estados Unidos. Um dia, um homem chamado Coyote Peterson estava andando pela floresta, explorando uma área onde dizem que pé grande é frequentemente avistado. Foi quando ele encontrou um crânio gigante, que muitos acreditam ser do pé grande. Peterson encontrou o crânio em uma floresta entre Washington, Estados Unidos, e British Columbia, Canadá. Inicialmente, ele pensou que era um crânio de urso, mas, após uma análise mais detalhada, percebeu que não pertencia a um urso. Em vez disso, o crânio era de um primata maciço. Macacos desse tamanho não vivem nessa região. Pé grande foi relatado nessa área, então isso poderia realmente ser um crânio de pé grande? De qualquer forma, eu não gostaria de me envolver com qualquer animal do qual esse crânio tenha vindo. A cabeça parece alongada e os dentes são enormes. É fato afirmarmos que este crânio não pertence a nenhum animal normal que estamos acostumados a ver na floresta. Mas o animal mais bizarro já visto na floresta deve ser essa baleia encontrada na selva. Isso mesmo, em 2019, uma baleia foi encontrada na selva. Era uma baleia jubarte e não estava viva. Foi encontrada na floresta amazônica, na ilha de Marajó, aqui no Brasil. Mas como uma baleia jubarte foi parar na floresta? Não havia trilhas, o que significa que nenhum veículo a levou até lá. Acredita-se que uma onda gigantesca pegou essa baleia e a jogou na selva. Parece loucura, mas, segundo os cientistas, isso faz mais sentido. No entanto, há uma grande falha nessa teoria: baleias jubarte não nadam perto da costa. Normalmente, essas baleias são encontradas a milhares de milhas de distância dessa ilha. Então, talvez a baleia já estivesse morta e foi arrastada para mais perto da costa. Os cientistas só descobriram a baleia quando viram muitas aves de rapina circulando a área. A baleia de Marajó permanece um dos maiores mistérios do Brasil até hoje. O local onde a baleia foi encontrada é impossível de chegar por veículos. Alguns até acreditam em um rapto alienígena como explicação para a baleia ter ido parar lá. Falando em alienígenas, esta lagarta foi encontrada na floresta no Texas por uma mulher chamada Danica De Costo. Parece ser uma espécie de lagarta ou inseto, mas tem um rosto parecido com o de um humano. Ela se move um pouco, mas não pisca. Alguns chamaram essa criatura de fofa, enquanto outros disseram que era assustadora. Ela emite um som estranho, parecido com um gemido de bebê. Danica disse nunca ter visto uma criatura assim antes. Pode ser uma espécie rara de lagarta, mas normalmente elas não são tão grandes. Outra coisa bizarra é que ela parece ter 5 dedos, como um humano, embora tenha 6 mãos em vez de 2. O que você acha que essa criatura bizarra poderia ser, e o que você faria se visse uma dessas em uma floresta perto de você? Mas parece que os animais não são as únicas coisas bizarras encontradas em florestas.
Dê uma olhada neste avião desaparecido encontrado em uma floresta. Este avião pertencia ao exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Era um Luftwaffe FW-19, um dos aviões mais mortíferos da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Este avião desapareceu naturalmente em abril de 1943. O piloto, Paul Hatz, estava voando sobre Leningrado, Rússia, quando foi derrubado por aviões soviéticos. O avião continha uma bomba de 250 quilos, que felizmente não explodiu. Ele ficou desaparecido por muitas décadas, mas foi finalmente encontrado em uma floresta perto de Leningrado em 2008. E você deve se perguntar o que aconteceu com o piloto do avião, Paul Hatz. Ele sobreviveu à queda do avião, saiu do avião e voltou para as linhas de frente no oeste. No entanto, foi posteriormente capturado por tropas russas e passou um tempo em um gulag. Paul Hatz foi finalmente libertado do gulag em 1949. Agora, vamos dar uma olhada nesta criatura inexplicável vista em uma floresta. Um dia, um homem estava caminhando pela floresta no Vietnã, quando capturou essa criatura em câmera. Ele a tinha visto correndo por lá antes, mas não conseguiu capturá-la em vídeo na primeira vez. Então, ele voltou à área para tentar obter imagens para provar o que tinha visto. A criatura parecia ter uma aparência humanoide, com o mesmo corpo e membros de um humano, mas com uma mão maior. Ela também se movia muito rápido e se camuflava perfeitamente com as árvores. Poderia ser um extraterrestre capturado em vídeo, ou é alguma outra criatura não identificada da floresta? Agora, vamos dar uma olhada em uma cena muito assustadora capturada em uma floresta de Nova York em 2016. Um homem estava caminhando no Parque Berkeley-Jackson County de Nova York quando viu isso. Pareciam pedaços de papel presos às árvores. Inicialmente, ele pensou que eram sinais de proibido a entrada, mas, ao se aproximar, percebeu que eram na verdade cartazes de pessoas desaparecidas. Cada cartaz era de uma pessoa diferente, e havia cerca de 20 cartazes colados nessas árvores, todos mostrando pessoas reais desaparecidas. Havia também uma barraca por perto, mas o homem achou melhor não explorar a barraca, apenas por precaução. Ele relatou o que tinha visto à polícia, pois quem montou esse santuário poderia estar envolvido no desaparecimento dessas pessoas. Não se sabe se algo resultou desse caso, a polícia investigou, mas, até agora, ninguém foi preso. Você acha que algum tipo de psicopata ou sequestrador poderia ter feito isso, ou você acha que há uma explicação menos sinistra para isso? Vamos agora olhar para essa descoberta bizarra em uma floresta na Polônia. Em setembro de 2020, um homem viu isso em sua floresta local. O objeto maciço se assemelhava a um casulo de OVNI, com musgo e mofo crescendo nele, o que significa que estava lá há algum tempo. Muitos usuários da internet acreditavam que isso era um OVNI, e, para ser justo, realmente parece uma cápsula de foguete. A floresta circundante é muito densa para que isso tenha sido transportado por terra, indicando que ele caiu do céu. Mas antes de acreditar que alienígenas estão prestes a invadir a Polônia, pense novamente. Muitos apontaram que o objeto se assemelhava a um balão meteorológico, mas sem o balão. Então, é mais provável que seja um balão meteorológico ou a cápsula de um teste de foguete que caiu nessa floresta. Claro, isso não foi confirmado por nenhum grupo, mas parece um pouco mais provável do que alienígenas. Agora, vejamos essas estátuas assustadoras. Um dia, em uma floresta, alguém avistou isso. Elas parecem manequins femininos na floresta, mas por que alguém as levaria até lá? Como se essa estátua não fosse assustadora o suficiente, dê uma olhada nesta. Essas estátuas viralizaram na internet. Muitos acreditavam que eram alienígenas reais realizando algum tipo de ritual. Mas a verdade é que esta é uma estátua encontrada em uma floresta no Reino Unido. Foi feita como parte de uma exposição de arte chamada Sculpture Park. Mas é compreensível como as pessoas que se depararam com isso ficaram muito assustadas. Ok, a estátua não era de alienígenas do espaço, mas um homem realmente encontrou algo do espaço em uma floresta na Rússia. Ele estava fazendo trilha nas montanhas Altai da Rússia quando viu isso. É um foguete espacial soviético dos anos 1960 que caiu.
Muitos foguetes e mísseis foram realmente descobertos em florestas próximas, porque um cosmodromo chamado Baikonur Cosmodrome que fica nas proximidades. Muitos experimentos mal-sucedidos podem ser encontrados nessas florestas. Os lançamentos ainda são feitos a partir do cosmodromo hoje, então tenha cuidado se estiver caminhando por essas florestas, você pode acabar levando um foguete ou um míssil na cabeça. Comente aqui embaixo qual dessas descobertas na floresta foi a mais assustadora. E obrigado por assistir ao Intrigando. Deixe um like se gostou e se inscreva no canal para ficar sempre por dentro de conteúdo intrigante.